Mas afinal, o Sam Raimi vai dirigir o próximo filme do Homem-Aranha, o Homem-Aranha 4, com o Tobey Maguire? Isso vai acontecer? Esse filme vai existir? Bom, é sobre isso que a gente vai comentar nesse vídeo de hoje. Afinal, o diretor deu uma nova entrevista na qual ele disse se o Homem-Aranha estaria na lista de filmes que ele quer dirigir. Já chega então nesse vídeo deixando seu like, se inscreve aqui no canal se por acaso for sua primeira vez aqui, e se liga aqui, a frase-chave desse vídeo de hoje para vocês elaborarem comentários bem divertidos aqui embaixo vai ser: você é espetacular. Vocês que elaborarem seus comentários usando essa frase, eu vou tentar deixar o máximo de coraçãozinho pra vocês, demorou? E aí, já fizeram isso? Então bora pro vídeo. Pois é, né, pessoal, a gente tá ouvindo falar muito, né, nesses últimos meses, na verdade, desde o lançamento de Spider-Man No Way Home, que Homem-Aranha 4 vai vir acontecer. O quarto filme do Homem-Aranha do Tobey Maguire, ele vai existir. Só que aí que tá, pessoal, será que vai mesmo? A gente tem algumas pistas que o Homem-Aranha do Tobey, ele não encerrou a história dele em Spider-Man No Way Home, afinal, a gente vê ele aparecendo lá no trailer de Morbius, e diferente das outras referências que a gente tem dos Homens-Aranhas, do Tom e do Andrew nesse filme, né, nesse trailer no caso do Tobey Maguire, a gente tem uma referência direta a ele. Afinal, beleza, o que a gente tem no Morbius é algumas referências ao Rhino, a Gata Negra, a gente tem a logo da Oscorp, que é a mesma do universo do Espetacular, só que Homem-Aranha do Andrew não aparece. No caso do Tom Holland, a gente vê o Michael Keaton aparecendo lá, supostamente sendo o Abutre, só que apesar do personagem ter sido um vilão lá do universo do UCM, né, do universo na qual o Homem-Aranha do Tom Holland é o principal, não é ainda uma referência direta a ele, não é ele aparecendo na tela. Só que no caso do Homem-Aranha do Tobey Maguire já é diferente, a gente vê ele aparecendo em tela. Aquela pichação que aparece no trailer do Morbius é sim o Homem-Aranha do Tobey, tá? Nítido, todo mundo consegue ver isso. Ou seja, mesmo a gente tendo o retorno dele pro universo dele, né, no final de Spider-Man No Way Home, parece que a história desse personagem ainda não teve o fim não. Já tivemos alguns insiders, inclusive insiders com muita credibilidade, incluindo o próprio Daniel RPK, né, na qual ele chegou a dizer que a possibilidade do Tobey Maguire e do Andrew Garfield voltarem pra projetos futuros é sim possível. E aí, né, a gente para pra pensar, pô, cara, no caso do Andrew, beleza, tem alguns rumores envolvendo rumores bem grandes, rumores que inclusive o próprio ator chegou a se pronunciar sobre eles, só que no caso do Tobey, a gente não tem tanto. E tipo, faz até sentido não ter tanto, né, porque o Tobey, diferente do Andrew e do Tom Holland, ele não é um cara que tá tão dentro da mídia assim. A gente vai ter o filme na qual ele vai participar, que é o Babylon, inclusive não só ele, mas vários outros atores de alto calibre vão estar presentes nesse filme, só que o filme vai sair o quê? Em dezembro desse ano, se eu não me engano. Então, tipo, possivelmente lá para essa época, no período da promoção desse filme, quando estiverem divulgando ele e tudo mais, aí a gente tem algumas entrevistas do Tobey referente a retorno de Homem-Aranha, dele atuando em No Way Home ou coisas assim do gênero. Só que, tipo, até o momento, não tem tanta coisa. As entrevistas que estão saindo com ele agora são um pouquinho limitadas, são apenas do que aconteceu em Spider-Man No Way Home. Ele vai apenas para comentar as coisas do filme e ninguém puxa assunto de um Homem-Aranha 4 ou coisa assim do gênero. Então, a gente não tem tanta coisa assim. Só que, felizmente, né, pessoal, para sanar um pouquinho dessas nossas dúvidas, a gente teve o diretor, o Sam Raimi, né, que vai ser o diretor de Doutor Estranho no Multiverso da Loucura, vindo em uma entrevista e comentando um pouquinho sobre o Homem-Aranha e se esse tal famoso Homem-Aranha 4 vai realmente vir a acontecer. O nome do Sam Raimi tá ficando bem alto atualmente, né, porque ele tá fazendo o Doutor Estranho no Multiverso da Loucura, filme que promete ser, cara, um dos top filmes do universo cinematográfico da Marvel. Só que no mundo dos filmes de super-heróis, o Sam Raimi, ele foi uma espécie de pioneiro, vamos dizer assim. Afinal, foi ele que dirigiu a primeira trilogia lá do Homem-Aranha do Tobey Maguire. Ou seja, pessoal, o que a gente tem de universo cinematográfico de super-heróis hoje, a gente tem que agradecer muito a Sam Raimi, porque foi ele que, cara, tirou um mato nesse cinema, entendeu? E como eu tava dizendo, o Sam Raimi, ele veio a público recentemente, né, em uma entrevista para Empire, na qual ele revelou quais filmes de super-heróis ele gostaria de dirigir em seguida e colocando um retorno do Homem-Aranha em sua lista. E é claro, né, que nessa lista de filmes que ele gostaria de dirigir desse universo de super-heróis, ele colocou, é claro, o Batman. Eu sempre amei o Batman, e se visse o Bat-sinal no ar, eu iria correndo, disse o diretor. E como eu disse ainda há pouco, né, pessoal, o Sam Raimi, ele é o atual diretor de Doutor Estranho no Multiverso da Loucura. E o Doutor Estranho é um personagem que o Sam Raimi ama desde sempre, pessoal. Eu não sei se vocês lembram, mas lá em Homem-Aranha 2, a gente teve uma referência ao Doutor Estranho. Pois é, vocês lembram quando o JJ Jameson tava escolhendo o nome do Dr. Octopus e o Hoffman, que era o secretário do JJ Jameson, que curiosamente falando é o irmão do Sam Raimi, né? Só diga-se de passagem, caso vocês não saibam, e aquele cara era o irmão do Sam Raimi. Esse cara tinha dado a ideia de Doutor Estranho ser o nome do Dr. Octopus. Só que o JJ virou pra ele e falou: esse nome é bom,
mas ele já existe. Ou seja, desde aquela época o Sam Raimi já amava o Doutor Estranho e deve estar sendo uma satisfação pra ele estar dirigindo o filme do herói. Tanto é que nessa entrevista que eu tô falando aqui pra vocês, o Sam Raimi ele ia colocar o Homem-Aranha na frente do Doutor Estranho, de filmes que ele gostaria de vir a dirigir no futuro. Se eu ouvisse aquela risada profunda e gorgolenta da sombra vindo da escuridão, eu também tentaria essa aí. E o Homem-Aranha estaria à frente do Doutor Estranho. Mas eu não quero colocar ele na lista. Ou seja, pessoal, apesar do Sam Raimi ter um carinho muito grande pelo Homem-Aranha, ele parece que tem um carinho ainda maior pelo Doutor Estranho e ele gostaria muito mais de fazer uma sequência do Doutor Estranho do que uma sequência do Homem-Aranha do Tobey. Depois disso, o Sam Raimi até chegou a comentar sobre o retorno do Tobey Maguire em Spider-Man No Way Home e disse o seguinte, abre aspas, fiquei honrado, é como se alguém dissesse, você conhece os seus velhos amigos que já faleceram? Encontramos uma maneira de trazê-los de volta, por um breve período, fecha aspas. Pois é, deu pra perceber que o diretor amou a ideia, né, de trazer o Tobey e também os outros vilões que fizeram parte da trilogia dele, né, pra Spider-Man No Way Home. Mas afinal, e aí, o diretor Sam Raimi, ele vai vir pra Homem-Aranha 4? Esse quarto filme do Tobey vai vir a acontecer? Bom, pessoal, eu acredito que ficou bem claro, né, que Homem-Aranha 4 não tá nos planos do Sam Raimi. Apesar de ele gostar muito do Homem-Aranha, ele não colocou na lista de filmes que ele quer produzir em seguida. Ele pode estar dando migué e não colocando na lista justamente para não provocar os fãs falando que o Homem-Aranha 4 vai acontecer e tudo mais. Talvez, existe sim essa possibilidade, só que eu imagino que não, pessoal. Mas é claro que eu vou dizer pra vocês que eu olho essa possibilidade de, cara, talvez não role por dois motivos. Um bom e um que, cara, ia ser até maneiro, sacou? Que se realmente rolasse. O primeiro lado que não é tão bom é justamente o Spider-Man No Way Home. Um filme incrível e o que deixa ele melhor ainda é o retorno do Tobey e do Andrew. É claro isso, né? Óbvio. Mas pensa comigo, se a Sony e a Marvel começassem a trazer outros filmes desses mesmos atores, vindo aparecer mais e mais vezes, será que não ia diminuir o peso da grandiosidade de Spider-Man No Way Home? Por esse lado, eu acho que talvez não seria tão interessante trazer um Homem-Aranha 4, um espetacular Homem-Aranha 3, por esse lado. Só que pelo outro lado, cara, seria muito maneiro, vamos concordar, né? Explorar os acontecimentos após Homem-Aranha 3, mostrando o que aconteceu com o Homem-Aranha do Tobey, se ele ainda tá com a Mary Jane ou coisa do gênero, seria bem da hora. Mas eu também acho que o Sam Raimi, ele seria um bom diretor para Homem-Aranha 4, só que o Homem-Aranha 4 do Tom Holland. Essa nova trilogia promete trazer um Homem-Aranha muito mais maduro, né? Depois de ter acontecido tudo aquilo que aconteceu em No Way Home, cara, ele tem que ir por um outro caminho, um caminho mais maduro. E eu acho que o Sam Raimi seria uma ótima escolha para esse tipo de personagem que vai entrar nessa nova era. O que vocês acham? E apesar do Sam Raimi não ter colocado na lista dele de sequências que ele gostaria de fazer o Homem-Aranha, eu tenho certeza que o Homem-Aranha é um personagem que mora assim no coração dele e que ele ficou, né, como ele mesmo disse, muito feliz pelo retorno do Tobey e dos outros atores que fizeram parte da trilogia de filmes dele para Spider-Man No Way Home. Eu espero que ele seja um diretor que permaneça do UCM e que Multiverso da Loucura seja apenas o primeiro projeto que ele esteja entrando dentro desse universo. Mas agora, é claro, eu quero saber de vocês. O que vocês pensam sobre isso? Deixa aqui nos comentários se por acaso você gostaria de ver o Sam Raimi dirigindo um Homem-Aranha 4 do Tobey ou se por acaso ele seria um bom diretor para a próxima trilogia do Tom Holland. Quero saber a opinião de vocês. Muito obrigado a você que acompanhou esse vídeo até aqui. Não sai daí antes de deixar seu like e se inscrever aqui no canal. Um beijo, abraço e até a próxima. Tchau!